Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste sexto final de semana da Páscoa, ouviremos o Evangelho de São João, do capítulo 14, dos versículos 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixará órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vos dará um outro defensor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é como um singelo advento que anuncia a vinda do Espírito Santo sobre nós. Entretanto, no advento de Jesus, ou seja, no tempo onde nós nos preparávamos para acolher o Salvador, era João Batista quem nos preparava para esse encontro. Mas no advento do Espírito Santo, quem nos prepara é o próprio Salvador, é o próprio Jesus. É Jesus quem está anunciando a vinda do Paráclito. O Paráclito é aquele que nos cumula de muitas graças, nos defende e nos protege na missão. Se não fosse bastante, o Paráclito é o Espírito da verdade, que denuncia a mentira, que nos faz conhecer aquilo que realmente nos realiza, nos satisfaz, nos faz bem. E aqui conhecer a verdade significa ter intimidade com ela. Mas percebam, essa intimidade é fruto de um processo, de uma acolhida que se dá anteriormente. A primeira leitura de hoje diz: souberam que essa Maria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando, rezaram pelos seus habitantes e pediram para que recebessem o Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo é derramado somente no coração daqueles que já acolheram a palavra. Por isso, com a tua vida, não te canse de acolher e pregar a boa nova. Sim, pregar a boa nova a teus irmãos e a teus amados. De incentivar a participar da igreja, de incentivar a vida de oração. Sim, pregue, fale, testemunhe, porque talvez a única página do Evangelho que alguns dos nossos irmãos irão ler ou ter acesso é a nossa boa conduta, o nosso bom testemunho. Não se preocupe em ser compreendido, em ser acolhido. Se te chamarem de fanático, de carola, de beato, enfim, isso tudo é sinal de que tu estás na direção certa. Lembre-se, como está na segunda leitura, é melhor sofrer praticando o bem na vontade do Senhor do que fazer o mal. Lembre-se também que o próprio Cristo sofreu a morte, mas recebeu na vida, mas recebeu vida nova pelo Espírito Santo. Espírito Santo que é para nós este o Consolador. Sim, ele nos consola num sentido muito pessoal. Quantas vezes eu e tu
Estamos cansados de lutar pela nossa própria santidade, por exemplo. Quantas vezes o padre escuta pessoas que estão verdadeiramente cansadas de buscar o sacramento da confissão? Sim, porque parece que não melhoram, confessam uma, duas, três, quatro vezes o mesmo pecado, e o Espírito Santo vem ao encontro, vem ao encontro para dizer que santidade não é uma luta onde tu lutas sozinho, que não se trata de um perfeccionismo, mas que é uma graça. E ele nos consola não só nesse sentido individual, pessoal, ele nos consola enquanto comunidade. Quando por vezes nós olhamos para o mundo ferido, marcado pelo orgulho, pelo ego, pelas guerras, pelos conflitos, mas ele nos consola dizendo: não percam a esperança. Sim, é possível ser um sinal de bem, de bondade neste mundo cheio de caos. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo vem sobre nós, nos consolar, nos amparar, nos proteger. Ele nos guia para sermos um sinal da sua presença. Por isso, a igreja é para o mundo um sinal desse alívio, desse conforto, dessa ajuda. Pensamos sobre nós o Espírito Santo que nos consola e que nos confirma nessa luta pelo bem. Sim, pensamos sobre nós a ação do Espírito de Deus e que possamos nos permitir ser guiados por Ele. Querido irmão, querida irmã, antes de proferir a bênção final, eu recordo aquele convite de compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas pela qual tu tens apreço. Às vezes tu não sabes como evangelizar. Bem, que comece assim, de modo simples, de modo pequeno, compartilhando uma boa mensagem, compartilhando o evangelho. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.